Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Hoje a gente vai analisar aqui os ativos índice dólar, os fechamentos semanais, nessa análise de mercado, tá? Do dia 9 de abril, sexta-feira, finalizando a primeira semana de abril, né? Nos mercados financeiros, a gente vai analisar como estamos fazendo esse fechamento. Se você está chegando agora, ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações. É muito importante para você não perder nenhum vídeo. Também deixe seu like para colaborar com o desenvolvimento desse canal. Assim você vai estar propagando, dizendo para o YouTube que isso daqui é um conteúdo relevante. Vou deixar aí também do lado o meu Instagram. Se você não me segue, me acompanha lá. Posto diariamente as análises e as operações que eu costumo fazer aqui no mercado financeiro, tá? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, sem mais delongas. Estou aqui no gráfico, por enquanto, do INDFUT. Permanecemos acima da linha de tendência, né? Permanecemos acima da linha de tendência, mas já demonstrando uma certa fraqueza, porque batemos aqui numa região de resistência, ó. Então, conectando todos esses topos aqui, a gente tem essa região aqui de resistência, o que se assemelha, né, a uma cunha descendente, tá? Não necessariamente precisa ser um padrão de baixa, né? Pode ser um padrão também de alta. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, uma cunha ascendente, após o fundo aqui da pandemia, foi rompido para cima. Lembrem-se que cada momento de mercado ele é único, tá? Ele rompeu para baixo, na verdade, e depois foi para cima. Então isso daqui, por Elliott, é caracterizado por leading diagram. Então ele está conduzindo em diagonal, né? Então começa numa espécie de cunha ascendente, falha em continuar o movimento de queda e aí começa uma onda 3 de alta, beleza? Esse padrão aqui é um pouco diferente, tá? Porque ele inicia o comportamento dele aqui, ó, depois ele perde o fundo. Então, para caracterizar um leading diagram, eu não poderia contabilizar a partir daqui, porque aí eu estaria perdendo o fundo, tá? Nesse padrão, se ele continuar um padrão de queda, seria um triângulo mesmo, diagonal, de A, B, C, D, E, tá? Em que o ponto A começa aqui, B, C, D e aqui é o ponto E. Agora, se ele romper para cima, a gente pode ter um padrão de leading diagram a partir daqui, ó, a partir daqui, tá? E aí sim, 1, 2, 3, 4 e 5. Só que, por Elliott, a gente teria uma correção, tá? Teria uma correção aqui. Se ele não executar essa correção do que ele está executando aí agora, aí fica bem difícil a gente contabilizar as ondas de Elliott. Então poderia simplesmente não ter esses padrões aqui, né? Ter apenas aqui uma onda 1, uma onda 2 e uma onda 3, começando a partir desse fundo, rompendo aqui para cima, tá? Então por isso a gente não pode ficar tão preso aos padrões de Elliott, porque pode confundir e causar um certo viés na nossa cabeça, beleza? Para contabilizar Elliott, eu prefiro o gráfico do Ibov, tá? O gráfico do Ibov ele é um pouco mais tranquilo de você contabilizar, porque não tem gaps, né? E aí, como é um mercado à vista, ele é menos manipulado, né? Para a pessoa manipular um mercado desse daqui, ela precisa de muito mais dinheiro do que o mercado alavancado, o mercado de futuros, certo? Então, os próprios autores, o Glenn, o Robert Prechter, fala para a gente contabilizar, fazer os testes de ondas de Elliott no mercado à vista, de preferência num gráfico maior. Em questão dos graus de Elliott, grau superciclo, ciclo, grande superciclo, enfim, minueto, ele diz para você não ficar alterando esses graus, porque senão você vai ficar muito confuso. Então, pega um tempo gráfico e estuda o tempo gráfico. Então, por exemplo, aqui eu estou num gráfico de 2 horas, eu vou adequar esses padrões aqui num gráfico de 2 horas. Eu não tenho que adequar isso daqui com um gráfico maior, por exemplo. Posso até tentar fazer isso, só que na maioria das vezes eu vou acabar confundindo as ondas que eu estou contabilizando. Então é isso. Então aqui a gente tem uma cunha bem maior, ó, no gráfico do Ibov, né? Pode ser contabilizada assim. Ela já executou uma puxada, 2 puxadas, ainda pode executar mais uma. Agora, se ela foi a partir daqui, ó, se ela for a partir daqui, ela já pode ter executado os 3 toques na linha superior para executar depois uma correção, tá? Se essa correção vier. Se não, a gente frustra essa cunha descendente para padrão baixista e começa um padrão ascendente. Beleza. Então vamos lá para o gráfico do INDFUT, verificar como estamos fechando a semana. Então ainda temos uma média de 20 ascendente, não caímos, não conseguimos cair, recebemos uma certa pressão compradora desde esse fundo aqui. Estamos com pressão compradora, só que também com dificuldade em subir, tá? Dificuldade em subir acima dessa região aqui.
Então estamos encontrando resistência naquele gap que a gente havia comentado, aqui ó, encontrando resistência aqui nessa região, uma forte região de resistência. Eu acho que eu havia comentado com vocês que essas regiões de gap, elas são fortes regiões de resistência, assim como aqui ó, foi uma região temporária de resistência para o nosso índice, essa região aqui ó. Pera aí. Vamos diminuir o time frame e colocar no gráfico diário. Ó. Essa região aqui, ela foi uma região temporária que tivemos dificuldade, ficamos enroscados aqui por alguns dias, tá vendo? Ó, esse 4 dias, né, praticamente uma semana enroscado até romper e ainda depois testou por cima. Então aqui é a mesma situação. A gente passa a ficar um pouco enroscado aqui e deixamos aqui um segundo candle negativo, sugerindo uma correção de maior complexidade. Só que a gente não está conseguindo entregar força vendedora, né? Conforme esses candles aqui de venda, candles maiores, sugerindo que é uma região que podemos estar distribuindo ou acumulando, tá? Distribuindo ou acumulando. Se for uma acumulação, é para fazer um rompimento de alta. Se for uma distribuição dos grandes players, é para fazer um rompimento de baixa. O OBV, ele pode nos ajudar em alguns momentos a identificar acumulações e identificar distribuições. Então, por exemplo, aqui a gente tem o OBV acompanhando. Ó. Então temos o OBV fazendo rompimentos de topos. E esse topo aqui ele já foi rompido pelo OBV. Ó, pelo OBV, esse topo aqui ele já foi rompido. Inclusive a gente está quase chegando aqui no topo máximo do OBV, que é lá em cima. Ó. Então batemos aqui nesse topo, então chegamos lá no OBV. Pode ser que seja uma distribuição, tá? Uma acumulação para fazer um rompimento para cima. Isso daqui é sempre assertivo? Obviamente que não. Obviamente que não, né? Então o OBV ele é o saldo dos players em relação ao volume financeiro, né? Deixa eu ver aqui algum outro ponto que o OBV ele confirmou para a gente um movimento. Ó, aqui, por exemplo, dá para enxergar uma divergência de OBV, né? Então aqui temos os fundos mais baixos e os fundos mais altos no OBV, né? E depois foi seguido por um movimento altista. Então o OBV é muito interessante para vocês estudarem gráfico de swing trade, né? Não vou aqui me aprofundar em swing trade, tá? A gente vai lá para o gráfico do Infut, onde a gente estava estudando os movimentos do índice futuro, aqui. Estudando os movimentos do dia de hoje. Então abrimos com gap de baixa. Observem bem que aqui a gente tinha uma linha de tendência. Vou colocar a partir desse ponto aqui, ó, para vocês verem, a partir desse fundo aqui, com esses fundos aqui, ó, a gente abriu já perdendo a linha de tendência, tá? Depois eu acabei até fazendo um ajuste fino aqui nessa linha de tendência, de forma que esse ponto aqui ele foi tocado, esse daqui ele tinha sido tocado, só que aí, deixa eu ver, estou num gráfico de 5 minutos, é isso mesmo. Então esse ponto ele quase foi tocado e depois viemos tocar por baixo a linha de tendência. O preço ele acabou parando aqui essa alta que ele teve, então acabou dando essa freada temporária, por quê? Porque tínhamos o fechamento aqui do dia anterior, tá? Fechamento de candle diário, ou seja, o candle diário desse dia abriu aqui, ó, então tivemos essa abertura e esse corpo de candle, certo? Então é um doji. É um doji aqui no gráfico diário. Ó, no gráfico diário a gente coloca o dia passado foi um doji. Então esse fechamento aqui do doji ele foi defendido temporariamente, depois tentamos fazer um rompimento, né? Então é um ponto que a gente tem que se atentar, beleza? Então muito bem, então tivemos uma abertura aqui perdendo essa linha de tendência. E essa movimentação aqui, ela formula pra gente, sugere pra gente um alvo de Fibonacci, ó. Essa movimentação aqui, ó, movimento de baixa, movimento corretivo, movimento de baixa. Esse candle, o primeiro candle do dia, ele confirma que a gente acionou o que? Um pivô de baixa. Só que a gente de cara vender aqui, o stop estaria nessa máxima, né? Você está disposto a pagar um stop desse logo no primeiro candle do dia? Até deu um lucro aqui, veio buscar o alvo de Fibo dessa projeção, tá? Só que eu esperei o que? Um movimento um pouco mais
um ponto específico, um ponto estratégico para posicionar o meu stop, que eu pagasse um stop barato. Então eu me posicionei aqui, nessa região, entrei a mercado mesmo, e o meu stop inicial estaria aqui em cima, tá? Para não ser violinado. Depois ele formulou esse topo, eu vim descendo o meu stop. Para atingir o que? O alvo do pivô desse fibo aqui. Qual que é o alvo? Ó, vou pegar aqui para vocês. Ó. Até ligar o imã aqui, ativar, né? Ó, esse movimento em 100%, ponto de 161,8, tá? Expandindo, nada mais é do que o 100%. Ó. Parou, foi a mínima do dia, depois entregou um movimento de alta. Então, deu um tradezinho aqui, um trade curto, né? Nessa região aqui, ó, de 280 pontos em média, se tinha um risco, né? O risco aqui em cima, em 140 pontos, tá? É uma operação que tem que ter um certo cuidado para você fazer, porque já abrimos com o movimento, entregamos um movimento expressivo, então um movimento esticado, e estávamos perdendo também uma média de 200 períodos, que é a média de 20 lá no gráfico de 60. Então a operação, você não vai entrar com uma mão cheia, por exemplo. Então você opera com 3 contratos, opte por entrar com um contratinho só para pegar aqui alguns pontinhos, né? E aí o que acontece aqui? O preço vem, solta um volume significativo, ó. Um volume significativo, que hora que era aqui? Ó, 10,05, abertura das ações, né? Isso daqui é marcado por um clímax, um movimento de exaustão, porque não temos continuidade, tá? E aí é seguido por um movimento de retração, que rompe esse topinho aqui, ó. Quando ele rompe esse topinho aqui, que foi o topinho que entregamos essa correção, isso daqui serve como região de suporte. Só que aqui ele cai dentro de uma trap zone, que a gente chama de trap zone, porque é entre a média de 20 e entre a média de 200. Eu fiz uma operação aqui, foi até um pouco precipitado, tá? Eu entrei no rompimento desse candle aqui, ó, desse candle preto, stop aqui abaixo. E aí eu fiquei aqui vendo o preço bater em cima, bater embaixo, sabendo que estava dentro da trap zone, e eu falei, eu entrei dentro da trap zone, né? Vocês pensam que eu não erro? Eu erro, mas ainda bem que deu certo. Qual que seria a entrada mais assertiva, caso eu fosse escolher entrar aqui nesse patamar? Esperar um candle de decisão. Qual foi o candle de decisão? Esse daqui, ó. Por que ele é um candle de decisão? É uma barra de tendência, é uma barra que está fechando em região que a gente não estava conseguindo fechar, é uma barra que coloca medo nos vendedores, né, em outras palavras. Então essa barra aqui é uma barra muito melhor do que essa barra que eu entrei. Então beleza. O preço ele se desenvolveu. Qual seria o alvo dessa operação? Primeiro ponto que a gente tem que tomar cuidado é o patamar aqui da abertura. Então traçando um Fibonacci, ó, Fibonacci também, esse Fibo que foi atingido em 100%, você pode expandir ele para esse 100% aqui e ficar atento às retrações de Fibo, tá? Então reparem que o 50% ele estava exatamente no 50%, esse 50% estava exatamente aqui na máxima do dia, tá? Então eu optei por quê? Realizar uma parcial aqui, reduzindo as minhas expectativas, porque o comportamento do preço ele estava com dificuldade para subir. Nada mais é do que pegar essa projeção aqui, essa expansão de Fibo, expandindo para o 618, o 76,4, tá? Se atentando com essa região aqui de abertura e máxima do dia. Acionou a parcial e aí o preço fez um rompimento, né? Reparem que quem vendeu aqui só porque bateu no... Deixa eu apagar esse Fibo aqui. Só porque bateu no 50% e fez uma estrelinha cadente, foi estopado. Olha a barra que entra e olha o stop que aciona, né? O ponto que a gente tem que se atentar, o próximo ponto, é a região de fechamento do dia anterior, como eu estava falando para vocês. E aí o preço bateu, sentiu, o preço bateu, sentiu, porque esse candle ele jogou um pavio longo para baixo. A próxima barra tentou, não conseguiu, eu já fiz a realização aqui mesmo, tá? Não quis ir lá no 100%, que era um pouquinho acima. Só que aí ele retrai, faz um pivô de baixa, ó, só que em cima da média de 20 períodos, né? Quando a gente tem um pivô de baixa assim, em cima de uma média ascendente, é mais difícil dele dar certo. É diferente quando a gente faz um movimento, vem com mais agressão em cima da 20, aqui, tenta subir e não consegue na 20, e aí a gente entrega mais força de venda aqui. É situações diferentes, tá? O que a gente fez aqui? Um pivô não chegou a tocar a 20, já tinha uma certa pressão, ó,
compradora, deixando a dificuldade. Tentamos subir na 200, não conseguimos. E a barra, essa barra aqui joga para baixo. A próxima barra, ela não perde a mínima. A próxima barra não perde a mínima. E aí foi embora para cima. Então poderia o quê? Considerar uma entrada um pouco mais agressiva aqui, ó. O rompimento da barra preta, tá? No rompimento dessa barra preta ou dessa barra desse doji aqui, ó. Para dar continuidade no movimento de alta. E aí a gente tem o quê? Expansão de Fibonacci, ó, expansão de Fibo. Tava o 618 aqui, tá? Coloquei o 50%. Por que eu não peguei esse topinho aqui? Porque aqui, ó, eu tenho um comportamento só do preço, ó, ele sobe até aqui. Depois ele perde essa micro linha de tendência, lateraliza para depois subir. Então peguei esse ponto aqui, que foi o primeiro comportamento. E olha onde ele marca máxima, né? Lá no 100% junto com esse 23 aqui, ó. Significa o quê? Que eu retraí dessa mínima, dessa máxima, eu retraí 76%. Desculpa, eu retraí 76%. Dentro dessa onda eu retraí 76%, tá? O índice, ele costuma, quando ele passa dos 50%, que é muito bem respeitado pelo índice, ele costuma respeitar mais o 76 do que o 618. Não é uma regra, mas eu percebo que ele costuma respeitar, quando ele passa os 50, ele costuma respeitar mais o 76. E aí, como tinha confluência de Fibo com o primeiro pivô, é uma região para se atentar se você conseguiu pegar esse trade daqui, ó, que era uma região de tendência, até lá em cima. 550 pontos em média, beleza? Show! E aí o preço começa a mudar o comportamento, né? Chega na média de novo, não consegue subir, ó, não consegue subir, toca de novo abaixo da linha de tendência e marca um topinho mais baixo, né? Eu pensei, eu vou entrar aqui, a média ainda está ascendente, né? Posso ser estopado. Então eu entrei aqui, como eu já estava com gain no dia, deixa eu pegar duas operações vencedoras, eu entrei aqui com bem pouquinho, tá? Deixa eu apagar isso daqui. Bem pouquinho, perdendo essa mínima aqui, ó. Aqui. E aí o preço foi, né? Não foi de primeira, ó, tentou subir ainda, se lateralizou. Então isso daqui que era suporte, vira conceito básico, né, de suporte e resistência. Vira resistência, ó. E aí começa a deixar lateralização, inclinação para cima. O que parece isso daqui para vocês? Uma bandeirinha, né? Se a gente romper isso daqui, eu posso até projetar essa proporção aqui, a partir daqui, por exemplo, ou a partir aqui de cima, tá? Tem gente que projeta a partir daqui, ó, a partir do momento que o preço rompe. Então, olha só, o preço foi embora, olha a violência, né, que entrou no movimento, foi lá no 61,8, que é também, olha só, 76 dentro dessa onda de alta é 76,4. É o último ponto que o preço costuma se segurar, tá? Por quê? Porque a gente está meio lateral, né? A gente está meio lateral aqui, ó. Movimento de baixa, movimento de alta, movimento de baixa. Então é um comportamento que o preço está respeitando muito bem esses níveis. Então olha só, retorno em V, alta volatilidade do mercado, né? Aqui a gente tinha ainda outra linha de tendência que eu esqueci de comentar com vocês. Deixa eu ver se é essa daqui, ó. Dessa mínima, deixa eu ver se é isso daqui mesmo. Não, não é essa daqui. Tem outra linha de tendência. Acho que tá aqui, ó. Dessa mínima até aqui, ó, com esse fundo e esse fundo. Então o preço ele bateu nessa linha de tendência e começou a subir de novo, né? Então essa linha de tendência foi respeitada temporariamente, depois ele tentou violar, só que esse fundo aqui está protegendo, ó. Olha só, então esse fundo foi protegido, não deixamos perder essa mínima, beleza?
Então, muito bem, aí retraímos, né, na 20 ainda descendente, e aqui a gente tenta fazer um pivô de alta em cima da 20 período descendente, ó. Então, movimento de queda, movimento de alta, 20 descendente ainda sugere novos movimentos de queda. Como foi uma parede de baixa muito forte, qualquer movimento aqui dentro significa venda para os vendedores. A partir do momento que a gente começa a perder mínimas, por exemplo, essa mínima, opa, ó, por exemplo, deixa eu apagar isso aqui que está muita informação. Por exemplo, essa mínima, essas mínimas, depois veio estopar, depois essa mínima, aí faz novos candles brancos, essa mínima. A partir do momento que a gente começa a perder mínima, é novas vendas para testar fundo, porque o movimento de baixa aqui foi muito significativo, beleza? Então é isso, sem contar que também a gente tinha formulado aqui uma espécie de linhazinha de tendência, ó. Veio buscar nova pressão vendedora, tá? Outra coisa que eu quero comentar com vocês. Tem gente que é mais visual, né? Tem gente que gosta de bater o olho no gráfico e saber já qual que é o ponto de entrada, qual que é o ponto de saída. Muitos de vocês já devem conhecer. Vocês conhecem a regra de coloração do ogro, né? Do ogro de Wall Street, a regra de coloração Tabajara. Então é muito interessante para quem tem dificuldade de encontrar os movimentos a favor da tendência, porque é mais visual, quer bater o olho no gráfico e já identificar, né? Eu não tenho tanta essa necessidade, mas eu coloquei aqui para mostrar para vocês, para quem tem dificuldade de identificar, eu acho interessante, né? Eu não sou contra regras de coloração, então tem que respeitar o operacional das pessoas, né? Então muita gente estava até olhando hoje o Instagram, que o Ogro fez uma live lá, não quero citar nomes, né? Mas fez uma live com o Rodrigo Cohen, né? E aí tem muita gente falando mal e não sei o que. Pessoal, isso daí, meu, é coisa de... é muito infantil, na verdade, né? Por quê? Porque a gente tem que respeitar o operacional das pessoas e respeitar também os profissionais, né? Só que a gente está no mercado, a gente tem que olhar de uma forma mais ampla e imaginar o quê? Que todo mundo tem alguma coisa de bom para passar pra gente, nem que seja sobre experiências, não sobre o mercado financeiro, enfim, né? Então a gente tem que respeitar o operacional das pessoas. Muita gente não usa média móvel, é totalmente contra, ou não usa Fibonacci, né? E diz que não funciona. Tem que respeitar a opinião das pessoas, que às vezes ela ganha dinheiro de outra forma, né? Tem gente que projeta de outra forma os alvos. Então, por exemplo, se eu projetar isso daqui para cima, ó, esse movimento de queda, essa frustração aqui dos vendedores, com o Fibonacci de projeção, então eles tinham expectativa de perder essa mínima e continuar em queda. O stop deles estava acionado aqui em cima. Se eu projetar esse movimento aqui para cima, olha o que acontece. Nível de 100% é respeitado, nível de 200% é respeitado, né? Se eu projetando isso daqui para cima, outra forma que eu posso usar para identificar esses pontos, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui com vocês, ó, projetando esta frustração aqui dos compradores, ó, que tivemos nesse movimento de exaustão. Opa, vou pegar o Fibo de novo aqui, projeção. É uma forma diferente de traçar, né? Olha como os níveis eles vão ser respeitados. Ó, 161,8 foi respeitado, né? Então existe várias formas de operar o mercado financeiro e várias formas diferentes. Então a gente tem que respeitar, beleza? Então, só falando aqui, ó, olha só, essa regra de coloração é para identificar com mais facilidade aonde que é o que você deve olhar, procurar no gráfico, né? Compra ou venda. Então a gente que tem mais experiência não precisa, mas para quem está começando é interessante. Por quê? Porque ele só vai ficar vermelho o candle, tô com candles preto e brancos, tá? Regra Tabajara, tem aí no profit de vocês. Só vai ficar vermelho o candle na hora que a média também estiver de acordo com a tendência, tá? Estiver descendente, então a média também vai ficar vermelha, tá? Só vai ficar verde o candle na hora que a média estiver ascendente. Caso contrário, ó, ele rompeu, só que aqui ainda não está verde, tá? Então dessa forma vocês só vão buscar operações a favor da tendência, né? Nunca contra a tendência. É uma regra de coloração mais para disciplinar, isso aqui não é um setup, é um seguidor de tendência, beleza? Para você bater o olho no gráfico e você saber o que você está procurando, certo? Claro, você tem que considerar outras coisas também. Então, por exemplo, aqui ficou verde, né? Porque a média ela quebrou para cima.
Só que a média, ela ficou na cor original, ela ficou amarela. Por quê? Porque a média está na cor original dela aqui, é amarela a cor que eu tinha colocado, tá? Então quando não está se enquadrando, por mais que o candle fica verde e a média está inclinada para cima, o ideal é o que? Operar somente a favor quando o preço romper a média móvel. Então aqui nesse caso ele não rompeu, certo? Tinha o VWAP aqui dando sustentação. Então essa tela aqui, ela tem alguns indicadores que eu mais uso, e às vezes eu dou uma olhada, tá? Então eu coloquei essa regra de coloração aqui para mostrar para vocês. Então, por exemplo, aqui tem um ajuste, ó, região de ajuste, tem o VWAP, que eu tenho um aqui só para o VWAP, mas eu coloquei tudo aqui nesse, tá? Então tem região de VWAP que é muito bem respeitada. Opa, que imã está ativado, ó. Então região muito bem respeitada. Região também que fizemos a abertura, testando o VWAP do dia anterior, ó. Sempre falo sobre o VWAP do dia anterior, tá? Que ele é bem importante porque é uma região de memória, por exemplo, deixa eu ver aqui uma região. Ó, aqui por exemplo é um VWAP do dia anterior, serviu aqui como resistência, aqui ó, foi perdido, depois serviu como resistência, tá? Uma região de memória do preço. Aqui também, ó, rompeu o VWAP, também tinha aqui a média de 200 períodos, né? Era uma região de suporte, certo? Então por aí vai. Então é uma regra de coloração, se vocês quiserem colocar aí para facilitar a vida de vocês em questão de operar somente a favor da tendência, é bem interessante, certo? Então vamos lá voltar para o gráfico. Então fizemos o fechamento aqui agora, né? Tivemos aqui um fechamento do gráfico diário, ó, levemente. Ainda não perdemos a média de 8, essa aqui é a de 8 períodos, se não me engano é 8 períodos, não perdemos, mas estamos demonstrando uma certa fraqueza nessa região. Vamos ver o que nos aguarda na semana que vem. Encerramos a semana aqui com baixo volume financeiro e uma leve pressãozinha de venda nessa região aqui, certo? Vamos lá para o dólar, dar uma olhada aqui o que aconteceu hoje lá no dólar. O dólar, pessoal, ele acabou rompendo essa linha de tendência, então ele veio aqui topos e fundos descendentes, chegou nesse ponto aqui, ele deixou um fundo duplo, né, um falso rompimento desse patamar aqui nos 60 minutos, certo? E hoje ele abriu um gap de alta e deu continuidade, confirmando esse rompimento que tivemos aqui nos 60 minutos. Então, quando temos esse fundo duplo, a gente pode procurar por pontos de divergência, ó. Então ele vem entregando divergências desde aqui de cima, ó. Então esse é um fundo maior aqui no histograma, vem entregando divergências. Olha a divergência também que interessante nas médias móveis, ó. Então é uma divergência altista para procurar por movimentos de compra. E lá no FR também deu divergência, ó. FR também deu essa divergência bem interessante para a gente. Aí lá no intraday, como a gente já tem essa perspectiva, é melhor esperar fazer esse rompimento, que foi aqui exatamente nesse ponto, esperar ele fazer esse rompimento, se afastar, vir testar por cima, aí aqui a gente tem, com a média de 20 períodos, uma entrada de compra, tá? Então essa entrada de compra mais segura, ela se deu somente a 1 da tarde. Até esse ponto aqui, a gente está comprando, acreditando que ele viria testar novamente esse ponto de resistência, aqui. Olha como segura, né, esse patamar de resistência, segurou o dólar por 2 vezes, forma um topinho duplo aqui, somente para buscar a média de 20 para dar continuidade na alta. Não dá para a gente querer caçar topo aqui, vender aqui, por exemplo, ó. Andou poucos pontos, andou 4 pontinhos, se você não realizou, quem estava aguardando a retração aqui na 20, a retração aqui na média de 20 períodos, foi uma retração rasa em cima dessa movimentação, foi estopado, né? Então a gente poderia o que? Até projetar essa movimentação aqui de pivô de alta. Subimos num comportamento só, começamos um comportamento corretivo, uma espécie de bandeirinha ascendente, bandeirinha de alta para fazer um rompimento dessa linha de tendência menor, aqui ó, já tinha feito, né, rompimento. E aqui a gente pode projetar isso daqui com o Fibonacci para cima. E o primeiro alvo de Fibo, o primeiro alvo de Fibo foi rompido em gap, né? Muito tempo. O segundo alvo de Fibo foi rompido com essa barra aqui. E o terceiro alvo de Fibo, aqui ó, foi exatamente onde ele marcou a primeira máxima, ó.
Então tá vendo como nada é por acaso, né? Temos essa movimentação aqui sendo projetada para cima, retração rasa, como eu havia dito para vocês, em cima do 76. Em cima do 76, ó. Também em cima desse fechamento aqui praticamente, certo? E aí barra de força novamente, né? Poderia considerar uma entrada após esse movimentozinho aqui, ó, uma bandeirinha de baixa, rompeu, espero o teste por cima, ou eu compro aqui, ou eu me posiciono próximo à média de 20 períodos, se ele vem fazer. Poderia ter soltado um movimento um pouco mais expressivo a partir dessa barra mesmo, tá? Então se você for aguardar muito, pode ficar de fora do trade. Então fez a barra de força, rompeu a bandeirinha, a entrada daria aqui, ó. Só que o stop vai pagar um pouquinho mais caro, o stop estaria abaixo dessa mínima. Ó, porque você tinha esse cenário aqui no dólar, ó. Esse cenário, no mínimo, para testar novamente a resistência, tá? Então pensar em realizar uma parcial. Se você comprou aqui com esse stop, não teria dado um alvo de 1 para 1, então poderia pensar em começar a proteger essa operação, diminuir um pouquinho seu risco. Ó, chegou aqui na média de 20 períodos, se você colocou no break-even, foi estopado, né, porque a tendência não foi muito forte. Ela bateu no alvo novamente, o terceiro alvo de FIBO, e estopou quem colocou stop no break-even, né? Se você manteve o seu stop aqui, seguiu comprado, ó. Seguiu comprado até o final do dia, certo? Não mandou sair em nenhum momento. Como poderia adivinhar esses alvos de FIBO? Projetando primeiro pivô. Eu tenho esse pivô de alta, que foi o pivô do dia prévio, foi completar alvo hoje. E depois eu tenho esse pivô aqui do dia, de mínima a máxima, aqui, ó, de mínima 0 ao 618, certo? E aqui a gente tem os alvos de FIBO. Quando ele rompeu aqui, ó, aquele ponto mais importante que a gente tinha falado, foi aquela máxima, acho que foi aqui nos 60 minutos, até um pouquinho antes aqui no corpo dos candles, de forma que eu pegue também esses fundos. Então, quando ele rompeu aqui, esse ponto, lá nos 5 minutos, ó, a gente estava fazendo esse topim, então ele rompeu, veio testar, ainda você tinha um alvo aqui em cima, ó, de 15 pontos para cima, tá? 15 pontos para cima, o stop estaria aqui embaixo, ó, 10 pontos, certo? Então, tivemos uma operação de compra aqui, só que teríamos que tomar cuidado com essa região novamente, estreitar um pouco o stop, esperar o preço formular um fundo, reduzir o nosso risco um pouco e aí seguir comprado, né? Conduzindo com trailing stop. Então, é uma forma de conduzir, certo? Beleza, pessoal. Então é isso. Esse fundo duplo aqui, ele pode ter um alvo muito maior. Como a gente não fez um pivô de alta, como que a gente projeta isso daqui para cima? Pegando essa última movimentação, projetando para cima a partir daqui, ó. Se for confirmado esse rompimento, a gente pode até voltar a fazer um pullback, que é uma região agora de suporte, para buscar essa região aqui primeiramente em 100%, tá? Já é uma perspectiva, talvez para a semana seguinte, essa região aqui, ó. Beleza? Se isso daqui for confirmado, a gente está tentando virar uma tendência de baixa, mas a gente também já vejo um movimento prévio bem forte, ó. Só que se a gente for imaginar também que esse movimento ele está fazendo uma espécie de triângulo, porque ó, temos um topo aqui, um fundo aqui. Então podemos fazer isso daqui e começar a comprimir, tá? Cada vez mais, porque ele realizou uma perna de alta muito forte dentro dessa perna de baixa, realizou uma perna de baixa muito forte dentro dessa perna de alta. Então a lógica, né, a expectativa é dele realizar uma perna de alta muito forte dentro dessa perna de baixa, mas começar a comprimir, tá? É o que eu sugeri, é o que eu sugiro para a próxima semana para o dólar. Pode ser alguns comportamentos bem difíceis aí, vamos ver, né? Então beleza, deixa eu finalizar aqui com vocês. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês... Ó, meu cabelo zoado pra caramba. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham um ótimo final de semana, aproveitem para estudar e passar um tempo com a família.
Um grande abraço a todos e até a próxima análise.